Já imaginou você viver a sua vida do jeito que você não queria? Bom, a sua realidade foi completamente diferente. Não brincar e simplesmente lutar para poder sobreviver. Essa foi a realidade do nosso protagonista, que atualmente está lutando contra um duque chamado Thermion. A luta foi tão acirrada que ele mal estava conseguindo falar. Esse duque aí, o cara simplesmente é o sexto melhor do reino. Ele está conseguindo lutar de igual para igual com a pessoa mais poderosa do reino também. O duque está falando que ele é realmente uma pessoa poderosa, e se fosse uma vida passada, eles poderiam ter sido amigos. Mas foi aí que o protagonista começou a balançar a sua espada, falando que ele não desistiu por completo. Ele ainda vai continuar lutando até os últimos momentos da sua vida. E o duque começou a partir para cima também. No meio daquela batalha, o duque falou que o seu olhar ainda está cheio de vida, e ele admirava esse tal aspecto no protagonista. Então vamos adiante com essa luta. A luta foi ficando feroz cada vez mais. No decorrer da batalha, já estava bom, praticamente decidido quem iria ganhar. O duque balançou a sua espada mais uma vez e acabou acertando o protagonista. Essa batalha já dura faz tempo. O protagonista vivia junto com a sua mãe. Ele perdeu a sua mãe quando era uma criança ainda. Ele não teve tempo para poder brincar. Ele tinha que se preparar para sobreviver nesse mundo. A sua infância não foi fácil. Quando ele teve 15 anos, ele já estava no campo de batalha, demonstrando as suas proezas e balançando a sua espada. Depois disso, ele conseguiu subir na hierarquia do comando. Ele conseguiu subir de nível, conseguiu demonstrar mais suas habilidades. Foi aí que ele conseguiu crescer na vida. Ele chegou até aqui. Ele finalmente tinha conquistado aquele espaço. Ele estava feliz, mas só que a sua felicidade, bom, não durou muito, né? Depois que esse combate acabasse, ele estava se preparando para formar uma família. Mas com o decorrer da luta, ele acabou enfrentando o Duque, e esse daí foi um péssimo oponente para ele. Ele não conseguiu peitar o Duque. O Duque acabou quebrando a sua espada. Foi aí que chegou o final dessa batalha. O Duque cravejou a sua espada no seu peito e acabou jogando ele para longe. Ele abriu a sua boca e ficou ali gritando de dor. Logo na sequência, o Duque jogou ele para longe. Foi uma grande pancada, abriu o chão e tudo. E o Duque mais uma vez parabenizou esse jovem guerreiro. Logo depois disso, ele acabou abrindo seus olhos. Ele não conseguiu entender, mas tinha uma mulher e um homem chamando ele de filho. Foi aí que o seu pai pegou ele no braço e falou: "Nossa, ele realmente vai dar um bom lanceiro a partir de agora." Foi aí que a sua mãe pegou ele e falou que não, ele vai ser um assassino de primeira. Depois disso, eles estavam em uma carruagem, voltando para casa. No meio do caminho, eles ficaram discutindo se ele vai ser um lanceiro, se ele vai ser um assassino. E assim que chegou em sua casa, bom, ela ficou envergonhada pelo fato do seu pai ficar tentando fazer aquelas coisas. Foi aí que o cocheiro falou que eles já tinham chegado no local. A sua mãe ficou envergonhada pelo fato dele estar, bom, querendo pegar a mão dela. Mas ela falou: tem certeza? Ele falou que tá tudo bem, porque ele está segurando a mão da sua esposa. Agora que finalmente ele chegou em casa, bom, eles foram bem recepcionados. Ele estava feliz, gritando de alegria. Agora que sua vida acabou mudando, bom, passou algum tempo depois, o protagonista estava finalmente falando as primeiras palavras, bu 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 bu, e a sua mãe estava do seu lado, bom, fazendo aquele velho mimo e babando o protagonista também. Ele está falando que está vivendo uma realidade completamente diferente que ele tinha visto na sua vida passada. Ele está gostando muito pelo fato que agora ele vai ter o afeto e carinho de uma família. Foi aí que seu pai falou que chegou com uma lança. Ele falou que essa lança o seu filho vai herdar algum dia. Esse daí é o seu pai, o melhor lanceiro do reino, ou seja, família poderosa. Foi aí que a sua mãe ficou reclamando: que tipo de pai traz uma lança para o quarto do próprio filho? A sua mãe é uma assassina, bom, a melhor do reino também. E o protagonista ficou vendo essa cena todinha, com seu olhar fixadamente. E sem falar que ele tem duas irmãs também. Meu parceirão, família bolada é essa daí, viu? Foi aí que as suas irmãs finalmente apareceram. Estavam do seu lado. A Arabelle, ela é uma maga muito poderosa. E a sua outra irmã, inclusive a Arabelle, é que fica mais provocando ele.
Essa daí é a Clary. Ela é um pouco tímida. Ela é uma invocadora, muito poderosa também. A sua irmã falou que as bochechas dele são muito fofinhas. E a sua irmã ficou ali pensando, será que é mesmo? O protagonista pensou que a sua irmã não gostava dele, tipo, não gostava mesmo. Mas foi aí que ela começou a demonstrar mais um pouco de afeição por ele. Ficou tocando nele, ficou falando outras coisinhas. E o protagonista, ele não odiou isso. Ele gostou pelo contrário, porque agora finalmente ele está construindo uma conexão. O seu pai, a sua mãe... Bom, o seu pai e sua mãe não são normais, a sua irmã também não é normal também, a sua outra irmã não é normal também, pô, não tem ninguém normal nessa família, o protagonista não vai ser normal também. Bom, isso é o que importa, o cara tá feliz e tá curtindo a vida. Ele tá se perguntando se tem algum motivo para querer vingança, mesmo depois daquela sua morte lamentável. Ele falou que não tem motivos para poder, bom, buscar isso, já que foi uma derrota justa. O seu pai, sua mãe e sua família estavam todo mundo ali discutindo sobre o que ele vai ser, lanceiro, assassino, invocador ou mago. O protagonista não tá ligando para isso, porque ele está numa verdadeira família agora. Bom, normal, vamos dizer assim. Foi agora que chegou um novo aniversário. Assim que você completa tal ano, você meio que vai fazer um ritual. Nesse ritual, eles vão botar várias ferramentas em cima da mesa. Assim que você escolher qual vai ser a sua habilidade que você vai treinar a partir de agora. Nesse novo ritual, todo mundo estava perguntando qual será a arma que o jovem mestre vai escolher. E o tempo passou, todo mundo ficou ali na alta expectativa. Vários convidados foram chegando e finalmente chegou a grande hora, aonde ele vai escolher a arma que vai definir o seu futuro a partir de agora. A sua mãe não botou nem um pouco de pressão. Bom, nem um pouco mesmo, viu? E o seu pai também não tava botando pressão, só tava mandando ele escolher logo a cauda do dragão. E a sua mãe também botou ali a sua arminha de boa, o espinho da noite. E as suas irmãs não perderam tempo, também colocaram as suas coisas, uma bolsa de subespaço, e a outra irmã também botou para que ele faça o treinamento de invocação. Agora finalmente ele pode decidir o que ele vai fazer, sem nenhuma pressão. Ele deu aquela suspirada e pensou, bom, agora o que eu deveria fazer? Se eu escolher um vai ficar triste. Se eu escolher o outro vai ficar triste. Foi aí que todo mundo ficou ali comemorando. Ele deu os primeiros passos e a sua família ficou muito feliz pensando, e agora? E agora o que ele vai fazer? O protagonista sentiu aquela pressão. Quando ele deu o primeiro passo, adivinha o que aconteceu? Uma luz dourada brotou do nada. Todos os atributos começaram a brilhar também. Foi aí que tiraram a própria conclusão. Sim, já que todos os atributos brilharam, só pode significar uma única coisa. Sim, o protagonista poderia aprender todos os atributos que estavam em sua cara. Meu parceirão, a sua vida se complicou a partir de agora. A sua família ficou ali falando, e agora, pai? E agora o que vai acontecer com ele? O seu pai e a sua mãe simplesmente falaram, bom, já que todos os atributos brilharam, só pode significar uma única coisa. Ele vai aprender todos. Sim, o cara vai aprender todos. E o tempo acabou passando. O seu pai estava treinando com o protagonista sua habilidade de lança. Ele falou que ele tinha progredido muito nesse tempo. E o protagonista agradeceu, falando que foi graças ao seu pai. E o seu pai ficou muito feliz depois que escutou isso. Foi aí que ele escutou o Herman, o mordomo da família, segurança. Ele falou que trouxe o presente que o seu pai tinha pedido. E o protagonista perguntou, pai, o que é isso daí? Calma, filho, esse daqui é o meu presente para você. Eu espero que você pegue logo antes que a sua mãe descubra. E assim que ele pegou aquela lança, ele ficou admirado. O seu pai falou que não é uma lança normal, foi uma lança feita a dedo, especialmente para ele. Ele pegou a lança e já estava balançando ela para lá e para cá. Ele estava muito feliz. E o seu pai também ficou feliz quando viu seu filho demonstrando aquela felicidade. Bom, não vamos perder tempo, filho. Vamos treinar agora mesmo. Então se prepare. Ele mandou o mordomo dar o fora do local, porque agora é o momento pai e filho. Tá preparado, meu filho? Agora eu vou demonstrar um pouco das minhas habilidades para você. Você tem que aprender, mas olha e aprenda. O seu filho ficou ali simplesmente, nossa, o que ele vai fazer? Aquela fluidez, aquela habilidade balançando aquela lança.
é simplesmente maravilhoso. Ele não tá fazendo nenhum movimento desnecessário, só o útil. Foi aí que o seu pai fez uma habilidade. Ele conseguiu ali meio que cortar o subespaço com a sua lança. Ele tava dando uma estocada, e nessa estocada ele conseguiu quebrar o subespaço. O seu pai falou que é uma grande habilidade. Ele pode aprender a partir de agora. Mesmo assim, ele acha que é impossível para o seu filho fazer. Mesmo assim, ele mandou o seu filho, bom, fazer um pequeno teste. Que tal você tentar, meu filho? Eu acho que você não vai conseguir, mas quem sabe algum dia você consegue. O protagonista falou que ele poderia muito bem fazer isso daí, porque ele já tem um bom entendimento. Ele pegou a sua nova lança e ficou ali, bom, balançando ela e falou que vai fazer um teste. Não sabe se vai funcionar. Ele se preparou, concentrou e ficou ali manipulando a sua mana. E o seu pai só ficou observando, pensando, bom, pelo menos ele está se esforçando. O seu pai ficou surpreso porque o seu filho conseguiu cortar o subespaço também. Assim que o seu pai viu esse pequeno ato de bravura do seu filho, ele pensou, como você sabia disso? O seu filho falou que fez porque viu o seu pai fazendo e falou que fez sem querer, querendo. O seu pai falou que praticamente seu filho é um gênio, porque ele não tinha formado o núcleo, mas só que ele tinha formado o núcleo. Seu pai só não sabia ainda. Foi aí que o seu pai ficou feliz. Seu pai estava pensando, bom, o nosso filho pode ser tudo o que ele quiser a partir de agora. E o tempo foi passando. Mais uma vez aconteceu o seu aniversário. Mais uma vez estava acontecendo aquela festança gigante. Vários convidados, várias pessoas importantes também do reino estavam presentes. Bolt, Therion. Esse daí foi o cara que lutou contra o protagonista na sua vida passada. Ele falou que queria conversar com ele e chamar o protagonista para poder apresentar. Foi assim que o protagonista relembrou tudo que aconteceu, tudo que ele fez, mas o prota falou que não guarda vingança, porque, bom, foi uma batalha justa, então justo por justo, tá aceito. O protagonista se apresentou, falou o seu nome, ele falou que ficou muito feliz pelo fato do seu filho ser uma pessoa bem educada. O protagonista ficou ali um tanto que surpreso, porque do nada o cara estava apresentando a sua filha para ele. E ela se apresentou, falou o seu nome, o nome dela é Leila, e também faz parte da família e tal, e é muito importante. E assim a festa foi dando rumo. Todo mundo estava feliz, todo mundo estava curtindo. O seu pai foi conversando com o Bolt a respeito da história e também a respeito da mulher dele que está doente. Ele está falando que está juntando forças até agora para conseguir sair dessa. Foi aí que ele perguntou para onde a sua filha foi. O seu pai falou que a festa deve ser um pouco chata para as crianças. Foi aí que Leila, ela foi se abrindo, falando com ele, foi conversando, falando que não gosta muito de participar dessas festas, falou que prefere ficar balançando a espada ao invés de ficar nesse local, porque toda vez que ela tem que cumprimentar alguém, ela tem que ficar cumprimentando, levantando o vestido. Isso é muito ruim para ela. Ela falou também que prefere treinar e o protagonista também falou que prefere isso. Foi aí que ela falou a respeito da academia, se ele tinha alguma vontade de participar, mas ele falou que não estava muito afim não de entrar na academia. Ela perguntou se ele estava com medo de falhar, mas ele falou que não, se falhar, ele tenta novamente. Simples assim. Ele ficou tirando piadinha, mas ele falou também que não estava muito afim de entrar na academia. Mas ela falou que ele tem que entrar porque vai ser muito importante tanto para o seu crescimento. Foi aí que ela foi demonstrar suas habilidades de esgrima para o protagonista. Ele avaliou ela, ele ficou olhando de longe, falou que ela consegue manusear a espada muito bem, mas tem um problema, a sua habilidade ainda está incompleta. Ele falou que tem um defeito. Ela perguntou qual seria o meu defeito e o protagonista ficou ali falando, explicando para ela. Logo depois ele falou que o defeito dela é tal coisa. Ela ficou ali petrificada. Ela não levou a crítica dele para o coração. Na verdade, ela agradeceu porque ela estava precisando desse pequeno empurrão para poder finalizar sua técnica. Ela ficou tão feliz que abraçou ele, falando que estava muito feliz, muito obrigada. E o protagonista sai de perto, tá sufocando o artista, vá devagar.
Ela agradeceu e falou: "Nossa, você é uma pessoa bem tímida, né?" E ele: Não é que eu seja tímido. Vamos dizer que eu respeito meu espaço." Foi aí que estavam chamando o nome dela. "Layla, cadê você?" E o protagonista estava junto dela. Bom, porque finalmente chegou a grande hora, né, de entregar os presentes. A sua mãe deu o primeiro presente, o brasão da família. As suas duas irmãs também têm esse brasão. A sua mãe falou que ele tem que tratar esse brasão com muito respeito e cuidar dele a partir de agora. Ele falou que vai cuidar muito bem. O seu pai e a sua mãe ficaram felizes porque o seu filho está crescendo cada vez mais e demonstrando altas habilidades. Foi aí que o seu pai falou que as suas irmãs estão chegando agora. Sim, quase destruíram um prédio todinho para fazer uma grande aparição. A sua irmã abriu simplesmente um teletransporte do nada e apareceu no meio da sala. A multidão foi à loucura, pensando que eles estavam sob ataque, mas só que não, foi só a sua irmã utilizando o teletransporte. É assim que a sua irmã brotou simplesmente da sala. Foi aí que o povo foi à loucura. Cheguei, rapaziada, tudo tranquilo. E todo mundo ficou ali assustado, porque dessa idade ela já consegue utilizar o teletransporte. O protagonista ficou simplesmente ali, sei não, hein? Essa minha irmã dá trabalho. Ixi, foi aí que apareceu a outra irmã, simplesmente no Ivan. É aquele dragão que não é um dragão, mas é um dragão. Ela tava montando nele, brotou pela porta, falando que tava um pouco atrasada. Oxe, novamente, outra entrada escandalosa. A sua irmã mais uma vez ficou ali tirando onda. As duas não se dão bem, mas no final elas desejaram um feliz aniversário. Foi aí que as duas foram entregar o seu presente. O seu pai ficou surpreso. Ele recebeu o primeiro presente, um anel. Esse anel tem mana embutida, que a sua mestre, ajudou ela a fazer o anel também no meio do processo. É um anel muito especial, então ela queria dar para o protagonista. Assim que o protagonista botou o anel, a sua mãe falou presente muito valioso. Mas a sua irmã falou que não é um presente qualquer. O protagonista ficou abismado porque só nobre de alto escalão tinha esse objeto na sua vida passada. E agora ele tem. Ele fez um pequeno teste, botou a sua mana e conseguiu ali abrir um subespaço. Todo mundo ficou surpreso. Como ele foi capaz de fazer isso? A sua irmã também ficou horrorizada, falando que ele simplesmente é incrível, nada mais nada menos do que o meu irmãozinho. Finalmente chegou a hora da sua outra irmã entregar o seu presente. Era um ovo, mas não era um ovo qualquer. Ela falou: "Ei, trata melhor esse ovo." E aí todo mundo ficou se perguntando o que foi que aconteceu. Ela estava tentando fazer uma invocação, foi aí que apareceu esse ovo. Um familiar é diferente de uma invocação. Um familiar vai ficar para sempre do seu lado, ele não vai desaparecer. Foi aí que a sua irmã mandou ele tomar cuidado, entendeu? Botar lá, cuidar dele tranquilamente e botar a sua mana constantemente no ovo. A sua mãe chegou perto e falou que foi um belo presente. E o seu pai... Faz tempo que eu não vejo as minhas filhas. Eu não posso acreditar. Vocês estão ignorando a minha existência. Logo eu, o seu pai. Ela falou que não, ficaram se divertindo, falando e tal algumas coisas, mas Layla estava um tanto que desconfortável vendo aquela cena. Foi aí que o protagonista perguntou por que ela está assim, por que ela parece tão solitária. Layla ficou um pouco distante. Sozinha em um certo canto, andando no meio do jardim, o Duque ficou pensando: nossa, o cara tá cheio de filho prodígio, sua filha também. Ele estava pensando o seguinte: que tal eu tentar casar ela com meu filho? O filho dele faz muito sucesso na academia, é um cara bem famoso, a influência da sua família vai crescer. Foi aí que ele escutou um barulho vindo de um certo local. O protagonista estava treinando com a sua lança para lá e para cá sem parar. Ele continuou seu treinamento sem parar, para lá e para cá, dando lançada, controlando a sua respiração, utilizando passos não desnecessários. Foi aí que o Duque ficou observando de longe, falando: então quer dizer que esse aí é o seu filho mais novo, um prodígio também. Ele já tinha escutado algumas coisas a respeito do protagonista, que ele tinha tal habilidade, mas só que ele não acreditava. Inclusive, os passos que ele estava utilizando parecia de espadachim. Será que ele já aprendeu a lutar utilizando a espada? Foi aí que o prata falou: ei, eu tô escutando você, será que dá pra você sair? Duque falou que não foi intenção, tipo, ficar espiando ele, entendeu?
Mas foi aí que o Duque fez uma pergunta: por acaso você já aprendeu a praticar com a espada? Ele falou que não, estava só treinando a sua rotina do dia a dia. Foi aí que o Duque ficou mais interessado ainda nele. Ele estava treinando, mas ele não estava suando. Foi aí que ele perguntou que lança seria essa. Sim, foi um presente do meu pai. Foi aí que ele pensou: agora eu posso tentar outro tipo de casamento. Ele perguntou: por acaso você gostou da minha filha? Ele falou que gostou, são ótimos amigos. E ele falou que estava contando com o protagonista a partir de agora. Bom, para ser amigo da sua filha. Ele perguntou, jogou um verde, perguntando se ele já tinha treinado com a espada. Mas o prota deu um sorriso e falou que nunca treinou com a espada. Foi aí que o Duque, sei, agora eu vou me despedir de você, tem outras coisas para poder resolver. O prota deu aquele sorrisinho e falou: será que ele está interessado nele? Isso é muito bom, porque eu não quero vingança, mas nessa vida eu quero derrotar ele. Foi aí que chegou o seu mordomo de Finil, e o protagonista perguntou: festa, o que aconteceu? Bom, os convidados estão indo embora, mas tem outras coisas para resolver, e ele perguntou da sua irmã o que foi que aconteceu. As duas irmãs acabou voltando para a academia porque elas estão em período de prova, elas não podem faltar. Agora estava tudo bem, mas outra festa iria acontecer. Enquanto isso, ele falou que deveria arranjar um tempo para poder mexer nos presentes que ele ganhou das suas irmãs. E o tempo foi passando, a festa foi acontecendo, ele ficou ali comendo, ficou se divertindo. E o tempo passou. O protagonista estava no jardim, ele estava admirando o trabalho do jardineiro. Foi um ótimo trabalho. Foi aí que ele lembrou também que a sua irmã falou que as flores possuem concentração de energia. O protagonista tentou, fazer uma concentração com aquela energia da flor, mas só que ele não decidiu ainda o caminho que ele quer percorrer. Ou seja, ele está perdido, ele não sabe o que quer fazer ainda. Mesmo perdido, ele conseguiu estabilizar e formar um círculo de mana. O cara tá perdido e mesmo assim consegue fazer tudo. Mas ele tá falando que nem ser talentoso é o suficiente, porque se você tiver muito talento, você não sabe o que quer fazer. Foi aí que duas pessoas estavam chegando perto dele, pelo jardim. O cara tava com raiva porque ele meio que se perdeu e tava destruindo todo o jardim, ou seja, as rosas. E o protagonista ficou ali perdido em seus pensamentos, com o treinamento, com a concentração de mana. O figurante cometeu um erro, chamou o protagonista de criado, já que ele tava vestindo uma roupa normal. O protagonista falou que ele tava pisando nas plantas, falou que ele tava cego, mas ele falou que não tava cego. Um mero criado tentando levantar a voz pra mim, o protagonista mandou ele sair do canteiro de rosa. Foi aí que ele ficou com raiva, e o protagonista lembrou, quando ele falou seu nome, ele é filho de um certo duque, que ele, combateu na sua vida passada, e ele percebeu, filho de peixe, peixinho é, um perdedor igual ao seu pai. Assim que o cara ficou com raiva, o protagonista deu uma cabeçada nele, já que ele estava chegando tão perto, e ele não gostou disso. O seu irmãozinho mais novo ficou ali gritando desesperado, perguntando: irmão, tá tudo bem com você? Parece tudo bem, o cara tava com o nariz sangrando. O protagonista mandou ele fazer o seu melhor, se ele tiver coragem. Enquanto isso, seu irmão mais novo ficou ali gritando: irmão, para com isso, irmão, para com isso. Mas só que ele não escutou, partiu pra cima do protagonista e ficou atacando ele várias e várias vezes. Mas só que o protagonista era muito mais rápido e ficou se esquivando com muita facilidade. O seu irmão ficou gritando: irmão, para com isso, irmão, para com isso. Mas só que ele não parou, ficou atacando o nosso prota várias e várias vezes. O protagonista concentrou a sua mana. Foi aí que ele conseguiu estabilizar tudo e conseguiu aplicar um golpe. Logo na sequência, ele utilizou o figurante como teste para conseguir entender o fluxo de mana e também condensar sua força através da mana. O cara ficou ali gritando seu irmão, pensando que ele tinha ido de Vasco. O protagonista pensou que pegou muito pesado com ele, já que ele é filho daquele duque. Ele não conseguiu se controlar, mas só que ele estava utilizando, uma invocação. Ele invocou seu familiar, um lobo. E assim que ele invocou aquele lobo, o protagonista pensou que seria um cachorro, mas realmente é só um lobo. O lobo partiu para cima do protagonista, na intenção de machucar ele severamente. O protagonista ficou simplesmente parado. Foi aí que o lobo mudou de lado. Ele virou familiar do prota. Os figurantes ficaram sem entender e o protagonista também ficou sem entender. O protagonista ficou sem entender também,
porque isso já aconteceu com um familiar da sua irmã. Sempre tratou ele bem. Com outras pessoas, ele não deixava nem chegar perto. E agora o lobo se tornou seu familiar. O figurante ficou sem entender e perguntou o que foi que ele fez. O protagonista falou que ele não fez nada, simplesmente o lobo mudou porque ele quis. Foi aí que seu irmão ficou falando: vamos embora, irmão, vamos embora, por favor, vamos embora. Ele falou que não poderia ir embora, mas ele queria ir embora, porque ele fez xixi nas calças. Seu irmão perguntou qual seria o seu problema. Ele falou que vai resolver esse problema e depois iria voltar para tentar combater o protagonista. Foi aí que passou um bom tempo e o protagonista estava entendendo. Sua irmã, que é a invocadora, falou o seguinte: olha, se o vínculo com a pessoa que for invocador for muito fraco, você consegue romper esse vínculo e tomar a invocação dele. Foi aí que o figurante chamou seu pai e falou que foi essa pessoa que humilhou ele, que bateu nele. O gordão falou que não poderia deixar isso passar barato e o protagonista reconheceu ele. Bom, tá um pouco mudado, né? Virou Thaís Carlo. Ele falou que não poderia deixar passar barato, já que você humilhou meu filho. Então você vai ter que pagar. Então se identifique, quem seria você? Foi aí que ele falou: meu nome é Dane Sogres. Sou o cara que tá meio que patrocinando essa festa, se você me entende. Foi aí que o gordão percebeu que poderia tirar uma casquinha em cima do protagonista. Pelo fato dele ser o filho do lanceiro mais forte, ele queria ali tirar proveito, mas só que o protagonista tá sendo muito arrogante. Foi aí que ele falou que ele tinha que pedir desculpa e devolver o seu familiar, já que ele tomou o familiar do seu filho à força. E o protagonista falou que ele não tomou à força não, ele simplesmente veio para o meu lado, eu não tenho culpa. O seu filho ficou falando que ele tá mentindo. Thaís Carlo já entendeu que o protagonista tem uma irmã que é invocadora, e ela é muito poderosa, então é possível que ele tenha conseguido fazer isso, mas o gordão ficou ali meio que na defensiva, já que ele estava querendo tirar uma casquinha. O Thaís Carlo estava tentando resolver as coisas o mais rápido possível, antes que seu pai aparecesse. Foi aí que seu pai apareceu e o Duque também. A situação ficou complicada. O seu pai perguntou o que foi que aconteceu aqui no local. O filho do Thaís Carlo explicou: o protagonista tentou me matar, tentou tirar minha vida, cara, e foi isso tudo que aconteceu. Ele tentou passar a carreira, tentou quebrar meu nariz, tá sangrando até agora, então a gente merece uma indenização. E o protagonista falou que ele não tá errado, só distorceu alguns pontos. O Thaís Carlo explicou: e agora? Como a gente vai resolver isso? O pai do protagonista falou que só escutou um lado da história e o Duque está aqui presente. Se alguma coisa acontecer, ele vai ser uma pessoa justa e vai fazer o seu julgamento. O Thaís Carlo percebeu que a situação só ficou pior para o seu lado e ele perguntou para o protagonista o que foi que aconteceu. Bom, basicamente eles estavam pisando nas flores. Eu pedi para eles sair, mas só que eles não saíram. De repente ele fez a invocação e tentou me atacar, querendo tirar minha vida. O seu pai falou: continue, Dani. Ele foi explicando, falou tudo o que aconteceu. O Duque ficou assustado porque o vocabulário dele era impressionante. Foi aí que ele explicou que o filho do Thaís Carlo fez uma invocação e tentou atacar o seu filho, e no meio da invocação ele conseguiu ali quebrar o vínculo da invocação e conseguiu meio que tomar o seu familiar. Todo mundo está se perguntando se isso é possível. Ele falou que é possível sim. O Thaís Carlo ficou desacreditando. Foi aí que o seu pai falou para o Dani: então, Dani, se você consegue, prove agora mesmo. O filho do Thaís Carlo já percebeu que o protagonista vai conseguir fazer a invocação, mas ele pediu uma insígnia, e essa insígnia só pode ser dada pelo invocador. Foi aí que ele ficou negando e tal, não queria dar, e ele falou: meu selo eu não vou dar. O pai do protagonista falou: se você não quiser dar, significa que você é o culpado. E ele ficou na defensiva: se dava, seria acusado, se não dá, é acusado. Ele resolveu dar. Assim que o protagonista pegou o selo da invocação, ele conseguiu ali, com êxito, fazer a invocação do lobo, porque só um verdadeiro familiar conseguiria fazer isso. E assim que o lobo apareceu, começou a lamber ele. O seu pai ficou surpreso. Eu nunca queria imaginar que ele realmente conseguiria fazer isso. O Thaís Carlo ficou surpreso também. E o Duque ficou mais surpreso ainda, porque o cara é um verdadeiro gênio. O Thaís Carlo percebeu que fez cagada. E ele falou o seguinte: bom, isso acontece. Eles estavam brincando. Tenho certeza que meu filho não teve a intenção de machucar ele. E o seu filho, bom, ele só queria assustar o protagonista. E o seu pai viu?
foi só uma brincadeira. O seu pai e o Duque ficaram com aquele olhar seríssimo. Foi aí que apareceu uma testemunha falando que viu tudo que aconteceu. E o filho do Thaís Carlos está mentindo. Laila, ela mesmo estava ali por perto e acabou vendo aquela situação. Para falar a verdade, o seu filho tentou realmente machucar ele. Ele é o verdadeiro culpado. O pai do protagonista ficou pistola e perguntou para Laila se realmente foi verdade. Sim, foi verdade. Ele tentou machucar o protagonista fazendo uma invocação. A Laila acabou desmentindo a mentira que ele tinha contado. Depois disso tudo, seu filho ficou ali perplexo. O Thaís Carlos mandou ele pedir desculpa pessoalmente para o protagonista. Ele pediu desculpa. Bom, não foi uma desculpa verdadeira, mas tá valendo. O Duque ficou muito feliz. O pai do protagonista, nem tanto. Ele ficou com a cara super séria. O protagonista sabia que ele tinha que perdoar, porque se ele não perdoar agora, o problema só vai se prolongar cada vez mais. O Duque ficou surpreso porque ele entendeu a situação. O pai do protagonista falou que estava na hora de voltar para a festa, menos o Thaís Carlos. Agora você está expulso, pode voltar de onde você veio. Mas o Thaís Carlos pensou, pô, eu vim de tão longe e vai acabar assim? Ele tentou fazer o pai do protagonista repensar sobre essa expulsão, mas ele falou que não vai voltar atrás não, pode ir embora, eu não preciso da sua ajuda. O Thaís Carlos ofereceu tudo para ele, mas ele falou que não precisava. O protagonista ficou vendo aquela cena patética, Thaís Carlos e seu filho fracassado, mas ele nunca pensou que o seu pai seria uma pessoa tão aterrorizante e ele ficar com raiva. Seu pai falou que ele fez uma invocação. Leila também ficou surpresa. O seu pai ficou muito contente pelo fato do seu filho ser um brabo dos brabo. Foi aí que o Duque pensou, é uma boa chance. Ei, que tal? Bom, seu filho quer casar com ela e tal, mas o Duque saiu correndo do nada falando que tinha coisas para resolver. O Duque mandou a sua filha Leila acompanhar o protagonista a partir de agora. Ela falou que foi a primeira vez que viu uma pessoa fazendo isso. Ela perguntou para o protagonista se ele tinha algum truque, mas ele falou que não, simplesmente fez assim, de uma hora para outra. No fim, o protagonista concordou em ajudar ela no seu treinamento, se ela quiser, é claro. Ela falou que estava super afim em treinar com o protagonista no dia seguinte. E o tempo passou, o protagonista voltou para sua casa, tava lá de boa, festa acontecendo, normal sempre. Convidados se divertindo, tomando aquele vinhozinho. Apareceu mais uma vez um Duque, super famoso, cumprimentando o protagonista. Ele apresentou também a sua filha. O prota ficou um tanto que... é um prazer em conhecer você também. Ela falou, ei, você é super esperto, né? Que tal você casar comigo, hein? Vamos que vamos, dobrar a nossa riqueza. Leila chegou na mesma hora perguntando o que foi que aconteceu. O protagonista falou que conheceu ela agora. Leila tentou marcar território, falando quem seria você. Ela se apresentou e Leila também falou, Yoroshiku, meu amigo. As duas estavam, bom, naquele confronto parecia as suas duas irmãs do protagonista que estão sempre se alfinetando, e Leila perguntou para o protagonista se ele tinha alguma coisa com ela. Ele falou que não. Leila pegou o protagonista pela mão e saiu correndo com ele. O protagonista estava com tanto medo que não falou nada, ficou de boca calada. Foi aí que ela perguntou. O protagonista falou que conheceu ela hoje, na estante, nem tem tanto tempo assim. Foi aí que o protagonista levou ela até o seu esconderijo secreto, aonde eles irão fazer um treinamento ultra secreto. Leila acabou gostando do local, é um local bem aconchegante. O protagonista falou que descobriu isso não faz algum tempo. E agora vamos iniciar o nosso treinamento. Vamos começar com algo simples, tipo tentar sentir a mana, imaginar. Você já consegue fazer isso? Ela falou que não. É a primeira vez dela fazendo exatamente tudo do zero. E assim que ela fez a primeira tentativa, obviamente não deu muito certo não. Ela falou que não estava funcionando. E o protagonista falou que tem que começar mesmo do zero com ela. O pai do protagonista estava na espreita, só observando. Duque perguntou para o seu amigo, o que você está fazendo aí? E ele, Duque, o que você está fazendo aqui? Bom, na verdade eu segui você que uma coisa veio a outra e a gente acabou aqui. Ele falou que ele está sendo um pai coruja. Bom, na verdade os dois estão sendo pai coruja.
porque um seguiu o seu filho e o outro seguiu a sua filha. Na verdade, os dois estavam ali perseguindo os dois. Na verdade, os dois são um perigo para a sociedade. Isso é aqui e aquilo é ali. Os dois voltaram a observar o protagonista e Leila. O protagonista abriu a sua bolsa subespacial. Ela ficou com inveja porque os seus irmãos foram para a academia e nem lembram dela. Esse espelho também foi presente da sua irmã. Foi aí que o protagonista falou que vai ser essencial para ela desbloquear o seu caminho da mana. E ela falou, é sério? O protagonista falou que era brincadeira, né? Até eu pensei que era sério. O pai do protagonista perguntou, ela tá falando a verdade mesmo? Sim, ele falou que ela tá falando a verdade. Devido à condição precária da sua mãe, o seu pai não tá dando muita atenção para ela. Porque se ele der muita atenção para ela, ela vai ficar mimada, igual a seus irmãos. Então ele tá muito feliz, porque ela tá buscando ajuda no protagonista, pedindo ajuda, buscando conselho para poder ficar mais forte. Foi assim que o rumo foi tomando e tal, eles foram conversando a respeito sobre liberdade e deixar o seu filho escolher. Leila finalmente conseguiu desbloquear o seu caminho. Os dois estavam conversando e adivinha quem estava na espreita? Ela mesma, a mãe do protagonista. Estava observando tudo aquilo, se perguntando o que aqueles dois pai coruja estariam fazendo no mesmo local. Bom, você já sabe a resposta, né? Enquanto eles estavam felizes, finalmente eles voltaram, né? Depois do treinamento incansável. O protagonista ficou observando para ver se os dois pai coruja já foram embora. Ela perguntou mais uma vez, você vai querer ir para a academia? Ele falou que não estava muito afim não. Mas o prota falou que não está muito interessado para ir para a academia, porque falta ler os livros, tem muita coisa que ele tem que fazer ainda. Mas só que Leila está sendo persistente, falando que ele tem que ir para a academia, porque isso vai ser essencial para o seu futuro a partir de agora. O protagonista falou que vai pensar a respeito, inclusive se ele pensar e decidir, tem que avisar ela. No dia seguinte, Leila foi finalmente embora. O protagonista acabou ganhando uma pedra e ele perguntou o que seria isso. Basicamente, é um emblema da família dele, ou seja, se o protagonista apresentar esse emblema, ele vai conseguir ganhar uma espada forjada pelos minérios que podem ser encontrados no seu território. E também falou que ele vai ser bem-vindo. O pai e a mãe do protagonista pensaram, cara, tem certeza disso? Ele falou que sim, porque a partir de agora vai estar contando com a ajuda do protagonista de agora em diante. O seu pai e a sua mãe falou que é uma grande responsabilidade a partir de agora, viu filho? Você tem que honrar e também proteger a sua amiga. Agora sim, ela foi embora. O Duque, enquanto estava na carruagem, ficou lembrando do passado. Sim, sobre aquele jovem guerreiro que lutou contra ele. Se agora ele estivesse vivo, ele poderia estar aqui no reino e ajudando ele também. Agora que a tempestade foi embora, ele poderia aproveitar o seu tempo sozinho em casa e também apreciar o seu presente que ele ganhou da sua irmã. Aquela mesma história de sempre, injetar a sua mana no ovo até que ele ecloda, nasça e obedeça a você. Mas tem casos que nunca aconteceu isso, tipo, o ovo nunca chocou, porque tem que atender certas condições para fazer o ovo chocar. Então, se o ovo não atender a certas condições, ele nunca vai chocar. O protagonista saiu do seu quarto, o ovo começou a brilhar. Ele pensou, cara, eu vi esse ovo brilhando. Foi aí que o mordomo chegou e perguntou o que foi que aconteceu. Ele escutou um barulho e o protagonista falou que estava muito ocupado agora, vendo se o ovo realmente mostrou uma reação ou se não mostrou reação. O protagonista falou que poderia estar vendo coisa, né? Ele voltou para o seu treinamento, estava ali estudando a esgrima, estava estudando um pouco a pouco com o decorrer do tempo. Agora sim ele estava finalmente com uma arma que ele era familiarizado com o seu tempo de vida atrás. Foi aí que o mordomo chegou e falou que ele tinha uma certa afinidade com a espada. E o protagonista só deu um sorriso e falou, só tá balançando a espada pra lá e pra cá, sem a mínima intenção, entendeu? Bom, pra ele não sacar. Enquanto isso, seu pai tá falando que todo dia é cansativo. Agora que a guerra acabou, tem pessoas querendo construir conexões. E a sua família é a família que tá chamando mais atenção. Entre aspas, o protagonista. Então, obviamente, todo mundo vai querer ele. Um pedacinho, querer se casar, construir, querer o seu talento. E então, ele ficou ali um tanto que cansado pensando nisso tudo. Pegando a sua lança, ele falou que vai dar uma relaxada, balançar ela um pouquinho. Enquanto isso, ele percebeu o protagonista treinando na sua área de treinamento. O
protagonista estava utilizando uma espada e o seu pai perguntou: será que foi aquele cara que fez a mente dele para ele poder utilizar a espada? E ele estava se movimentando muito bem utilizando aquela espada, já que o seu pai nunca tinha ensinado nada para ele. Ele perguntou: filho, você aprendeu isso com alguém? Ele falou que não, simplesmente balançou e conseguiu aprender. Ele está falando que o seu filho verdadeiramente é um talento nato, um gênio do gênio. O seu pai mais uma vez virou um pai coruja, falando que queria treinar com ele, só para dar uma relaxada. Então vamos que vamos. Seu pai perguntou: você está reconhecendo essa lança? Ele falou que sim. É a lança do seu pai. O seu pai jogou a lança em cima do protagonista e ele conseguiu segurar a lança. A lança começou a brilhar muito fortemente. O seu pai ficou feliz porque o brilho da lança ficou mais forte do que a primeira vez que brilhou para ele. E todo mundo estava ali contente. O seu pai falou que realmente ele vai ser um grande lanceiro. Se depender dele, o melhor. Seu pai falou a respeito do mundo lá fora. Tipo, ele deveria explorar. O seu talento não deveria ficar preso aqui dentro de casa. E o protagonista ficou pensando nisso, se ele realmente deveria explorar, porque na sua vida passada ele não conseguiu fazer nada. Ele sempre tinha que montar, desacampar, montar, acampar, lutar, tentar sobreviver, subir no ranking e mostrar serviço. E então ele não viveu quase nada na sua vida passada. Entre sua vida e agora, ele tinha que aproveitar, viajar, descobrir o mundo. E a sua família vai apoiar ele com certeza. O protagonista decidiu: eu vou tentar explorar o mundo. E adivinha quem estava no momento? A sua mãe. Chegou do nada. Ela falou que bateu na porta. O protagonista estava tanto focado em seus pensamentos que nem escutou. Foi aí que ele pediu desculpa para sua mãe, porque ele queria viajar o mundo. Parecia que ele estava sendo egoísta, entendeu? Da sua parte. Mas a sua mãe falou que tá tudo bem, porque a partir de agora, ela vai apoiar ele a partir de agora. E o protagonista ficou ali, surpreso, né? Porque a sua mãe, obviamente, não vai deixar o seu filho sair de casa despreparado. Ela falou que vai, fazer um treinamento ultra secreto para que seu filho fique preparado e consiga sobreviver na sociedade. O prota ficou um tanto que feliz e ficou um pouco assustado também, porque o treinamento da sua mãe não vai ser nem um pouco fácil. O tempo foi passando, o protagonista foi crescendo, foi amadurecendo em um local muito famoso de recurso e abundância também. O pai do protagonista estava ali no meio de tudo. O cara que proporcionou e conseguiu resolver o problema da cidade foi ele. Quando acabou a guerra, foi aí que aconteceu alguns rumores a respeito do protagonista, falando que ele é uma pessoa madura, um cara super interessante, super bonito também. E todo mundo estava interessado, querendo saber se realmente o cara é tudo isso. E ela falou: se você vê ele, com certeza você vai ficar interessado. Enquanto isso, em uma floresta, está tentando executar uma missão que a sua mãe deu. Falei floresta, mas isso daí é basicamente um quintal da casa dele, sim. E o protagonista está tentando sair dessa situação. A sua mãe armou um monte de armadilha e também botou um monte de coisa para ele tentar escapar e provar para ela que ele realmente é uma pessoa útil e consegue sair dessa situação. Útil não, né? Consegue sobreviver. Vamos botar assim. Ele ficou ali de boa, ficou preparado, as armadilhas foram aparecendo aos poucos. Ele tem um tempo limite. Tipo, a sua mãe deu 2 horas para ele chegar até do outro lado. Ele falou que não poderia perder tempo com essas armadilhas. A situação ficou complicada, porque apareceu ratos, sim, ratos gigantes querendo atacar o protagonista. Mas ele sabia, se ele lutar aqui, com certeza as armadilhas iriam ativar e ele só ia ficar na desvantagem. Ele tentou sair correndo, chamando aqueles ratos para longe. Os ratos foram ativando as armadilhas e foram caindo logo na sequência. Ele falou que foi muito bom ter utilizado aqueles ratos para poder desarmar as armadilhas, mas tinha outro problema: nem todos caíram, sobreviveu alguns, e o protagonista ficou ali, de guarda baixa. Ele ficou ali desprevenido, mesmo assim conseguiu se esquivar com sucesso, já que o seu nível de poder é altíssimo, e o rato cuspiu fogo em sua direção. O protagonista conseguiu se defender utilizando o que ele tinha em sua mão, mas ele ficou um tanto que apreensivo
vivo, já que ele estava lutando contra o tempo. A sua mãe deu um tempo limite. Ele não poderia ficar perdendo tempo com esse combate que não iria agregar em nada em sua carreira. Ele tentou correr e finalmente chegou. Ele chegou bem cansado mesmo, viu? Foi aí que ele escutou um barulho e perguntou: eita, eu acabei abaixando a minha guarda. Mas calma, garoto, é a sua mãe falando que ele conseguiu chegar a tempo e também fez o melhor tempo que ela fez. Ela parabenizou ele, falando que finalmente ele está pronto para poder sair. Ela ficou parabenizando ele, falando outras coisas. Não tem jeito, ele vai escolher esse assassino. Foi aí que a sua mãe pegou a sua adaga, sim, e ofereceu para ele. Ela falou que era um presente, mas o protagonista falou que não poderia aceitar. A sua mãe falou que ela consegue guardar e também absorver qualquer tipo de veneno. Ela ficou muito feliz quando ele aceitou a sua adaga. Foi aí que o protagonista escutou um grito e a sua mãe também escutou. Eles foram direto para o local. E o tempo passou. Na manhã seguinte, um velho acordou na cama, perguntando o que foi que aconteceu e aonde ele estava. Ele estava na floresta, comendo um cogumelo vermelho. O protagonista se apresentou, falou seu nome e falou para o velho que ele está seguro agora, porque ele está em sua casa. Ele foi envenenado por um cogumelo vermelho, e se não fosse pela minha ajuda e da minha mãe, com certeza você não estaria mais vivo. Ele agradeceu. Esse cara é um grande mago da torre, que a sua irmã também frequenta, então salvar ele foi uma boa ação. O protagonista falou que ele está em sua casa e ele lembrou na hora. Então quer dizer que você é irmão dela? Sim. Então você é o cara que ela tanto falava. E o protagonista ficou ali conversando com ele algum tempo e ele perguntou o que foi que aconteceu. Na verdade, o cara acabou se perdendo, utilizou a sua magia e teve um refluxo de mana e perguntou para o protagonista o que ele estaria fazendo lá. Bom, basicamente o cara cresceu nessa casa, então ali é o seu quintal. Foi aí que o protagonista falou que também fez um antídoto para ele, cuidou dele até agora. Ele ficou ali um tanto que feliz porque o cara é um verdadeiro prodígio. Além daquelas duas, a família dele seria muito próspera no tempo de guerra.